disse a vocês que ia trazer alguns materiais que estão me ajudando, né, para esse curso. A apostila aqui que eu já trouxe, vocês já conhecem através de um pouco dela. Mas um livro que me influencia é A Missão de Interceder, da missionária Durvalina, a Oração e Obra Missionária, né, que fala sobre a abrangência da intercessão, mas todo o início do livro, né, ela fala sobre a construção do intercessor, da vida do intercessor, como o intercessor deve pensar em Deus. E eu gostei muito dos louvores hoje, porque tem a ver com isso que ela fala, né, sobre o olhar do intercessor sobre quem é Deus para poder falar com Deus e interceder por outros. O outro livro também, que eu estou lendo por partes, mas eu preciso ler eles todos, né, o livro todo, não li ainda. Aprendendo a Orar com Quem Ora, de Hernandes Dias Lopes e Avival Dias. É muito bom, é muito prático esse livro. Ele é maravilhoso, muitas referências, né? E o outro, que eu ainda não comecei ainda, mas tenho a pretensão, é a Oração Comunitária de Charles Spurgeon, que é aquele que vai fazer a nossa igreja pregar fogo, cheio de intercessão, nem a igreja de Charles Spurgeon. É o nosso sonho, né? É ter tantas orações, mas assim, tantos intercessores. Mas a gente fala como se fosse algo um pouco distante, o apóstolo lá, né, no século XIX e tudo mais. Mas eu fui num congresso da Batista da Lagoinha, não lembro o ano agora, mas Letícia tinha 8 meses só de idade, ela foi comigo. Fazem 2 anos. 22 anos. E naquela igreja, naquele tempo, o congresso ainda, não, o congresso já estava num estádio muito grande, porque na igreja não cabia mais. E Era no Mineirinho. E eu precisava de ajuda com Letícia para trocar a fralda, né? Porque eles não estavam preparados para receber o bebê. Então, quando eu me inscrevi, eu não disse que ia levar o bebê. Eu trocava ela onde dava, assim, qualquer canto, e ela era no canguru comigo, para cima e para baixo, nas ladeiras de Belo Horizonte. E ônibus de linha e tudo, né? E me fortaleceu demais ver o que eu vi. Nesses corredores da vida desse congresso, procurando lugar para trocar a Letícia, eu achei um grupo de intercessão embaixo do palco. Andei mais, vi um grupo de intercessão enorme atrás do palco. Depois, numa sala do lado, toda porta que eu entrava, tinha gente orando. Meu Jesus! Minha gente, eu comecei a procurar quando já falando em língua. Eu digo, meu Deus, só tem gente orando aqui para todo lado, né? E encontrei nesse meio de muitas orações uma mulher que certamente era enfermeira, estava toda de branquinho e tudo, e ela estava ajudando na área da saúde. E ela falou, você quer que eu ajude o seu bebê? Eu disse, eu quero, que eu estou precisando trocar ela. Ela disse, você quer que eu segure ela um pouquinho? E eu, muito bem, não conheci ninguém. Eu disse, não, e ela mamava ainda. Eu disse, não, pode deixar ela comigo. Ela disse assim, pode confiar que todo mundo é de Deus. Parecia um anjo falando, todo mundo pode confiar. Ela só ficar um pouquinho, eu vou mostrar a sala que eu estou. Essa sala aqui era uma sala de ambulatório, né? Para assistência a todo mundo. Ela disse, mas não tem ninguém lá, só está eu e tem laranja. Ela gosta de laranja, eu gosto. Ela disse, então eu vou dar laranja para ela e tal. E aí ela olhou bem sério para mim, ela disse, Deus trouxe aqui para receber. Todo mundo aqui vai servir você. Desde a oração até segurar sua filha. Se prepare, porque Deus trouxe você aqui só para receber. Eu disse amém. Aí depois ela começou a brigar comigo. Você sabe receber? Eu digo, Deus está me dizendo que você vai aprender a receber aqui, porque você não sabe receber. E começou a ser usado por Deus. Então, a atmosfera daquele lugar era tremendo. E eu com essa palavra, eu digo, meu Deus, eu aprendi a receber. Cuida da minha filha. Eu vou embora. Fui lá pro meio, quando eu olhei daqui a pouco, eu esqueci, Letícia estava lá dentro. Quando eu vi, ela já estava no palco. Passando de mão em mão lá em cima, com o povo do diante do trono. Eu digo, fala Jesus, Letícia já está lá em cima. E fui pegar, quando fui pegar, ela já estava lá com o povo no palco. Então, gente, eu acredito no poder da oração. Eu acredito que Deus fala com a gente, eu acredito que Deus carrega a gente no braço, eu acredito num movimento grande de Deus, não só em eventos, mas em igrejas. E naquele tempo, aquela igreja orava muito. E Deus fez grandes coisas.
Brasil inteiro, né? E até fora do Brasil. E era nesse período aí. E toda a atuação deles era com muita oração, né? E aí já em outra oportunidade que a gente teve em João Pessoa, na época a gente trabalhava com a Consciência Cristã trouxe eles e tudo mais, e pediram para eu organizar e para eu tomar conta. E quando a gente chegou lá, tinha um grupo de intercessão lá. E a irmã Elizabeth estava e tinha, era uma exigência deles, era que no grupo todo que vinha, não vinham só músicos, vinham alguns intercessores, porque era a oração direta. Então, eu acredito que tem muitas igrejas que fazem isso e acho que também vai ser uma igreja que vai ser assim. A gente não vai ter pouquinha gente orando, não. A gente vai ter uma multidão orando e meu sonho é esse. É no evento, no culto aqui, é o povo sair procurando para tomar água e todo um grupo de oração orando. Vira para o outro lado, tem outro grupo orando. E tem só a atmosfera de oração e fogo do Senhor aqui na nossa vida. Amém? Então, Senhor, um livreto tantinho, não me pergunte onde eu arrumei, como chegou, que parou na minha vida. Mas eu guardo esse aqui faz anos. E mulheres intercessoras também, né? Que é um que eu bem rapidinho. Mães intercessoras? Esse eu não conheço ainda. Valéria me deu um, mas foi esse, não foi? Então foi esse, não vi ainda. Eu tenho ele, está na minha parte. Quando falou, não conheço, mas lembrei logo que Valéria me deu. Foi ano passado, foi, Valéria? Está lá na minha estante, não vi ainda. E esse aqui, o jejum bíblico e a oração, esse folhetinho. É muito simples, mas é muito bom. Então, semana passada, eu dei um parênteses. Esse livro aí, Charles Spurgeon, eu estou lendo ele no nosso pequeno grupo de pastores. A gente tem uma grupo de pastores aqui, há 15 anos em reunião dos pastores, a gente está lendo esse livro. Amém. Que Deus mova vocês todos para isso. Né? Então, semana passada, eu abri como que um parênteses, porque a gente está vendo diferentes tipos de intercessão, não é isso? E eu parei na intercessão batalha espiritual, foi a que a gente mais se estendeu, vocês lembram disso, né? E aí, eu falei, eu vou dar uma parada para falar agora, antes de continuar sobre os tipos de intercessão, sobre o intercessor. O que nós precisamos para ser intercessores. E aí usei o texto de Jeremias 29, semana passada. Gisele ficou de mandar a foto para mim, não. Porque ela disse que está sendo gravado. Foi porque está sendo gravado, é mesmo. É porque Carla mandou para mim do primeiro dia. Toda a anotação dela, 2 páginas. Aí fiquei com isso na mente. Mas eu quero continuar um pouco hoje sobre isso. Então, eu vi com vocês na nossa última aula, em Jeremias 29, a questão da postura do intercessor com base naquele texto, né? Então, falei, quem lembra mais ou menos aí nas anotações de Zélia? Mas eu falei que tem que ser resolvido. Essa palavra não sai da minha cabeça. Curado. Tem que ser curado, foi o primeiro, né? Deu temor a Deus. Temente a Deus, curado, temente a Deus. A questão do perdão também na vida do intercessor. Que tem a ver com a cura mesmo, né? De você perdoar. Desarmar os nossos preconceitos. Pronto. Porque Deus vai mandar a gente orar por coisas que não vamos entender. Pronto, exatamente. Nos desarmar dos nossos preconceitos, porque a gente vai, às vezes, de forma engessada, né? De forma meio que religiosa, achando que Deus só responde desse jeito, ou dizendo não vou orar por essa causa, não vou orar por fulano, não vou orar por essa situação, mas se Deus mandar orar, a gente tem que orar sem preconceitos, né? E aí no final, eu disse, resumindo tudo, um intercessor tem que ser resolvido. Ele tem que estar pleno em Deus, né? Pronto para ser usado por Deus. Não pode ter mimimi, não anotou mimimi? Não pode. O intercessor não pode ter mimimi e ficar chorando pelos cantos, não. Só pode chorar pelos outros, por si mesmo diante de Deus, porque é intercessor. Amém? Então, nós vamos ver aqui também na página. Achei. Ok. Que o intercessor, ele tem autoridade de Deus. Certo? Tem a ver com o que a gente já falou, com essa base de Jeremias, que eu fiz como uma introdução.
né? Mas o intercessor, ele tem autoridade e poder da parte de Deus, ele é capacitado por Deus, e nós temos que ter isso muito convicto, a gente tem que ter muita convicção disso, para a gente não ir de forma insegura, de forma já numa postura fracassada nas nossas intercessões, porque nós somos pessoas que receberam roupas novas, nós somos novas pessoas, nós temos uma nova túnica. Amém. Nós temos um novo revestimento da parte de Deus, né? Lá em Efésios 4:22, que diz que vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. No verso 24, há ali uma construção de Paulo falando sobre a questão do novo nascimento, da regeneração. Então, o intercessor, obviamente, deve ser regenerado, mas ele precisa ter a consciência do que é isso, né? Isso nos dá autoridade no reino espiritual. A nossa autoridade não está na intensidade da nossa voz, não está na roupa que a gente veste, né? Porque você tem que ter autoridade em todos os ambientes. Você tem que ter autoridade no fórum, se você está todo fechado de gravata, como você estiver, mas você tem que ter autoridade na praia, tem que ter autoridade em casa, de chinelo, tem que ter autoridade de madrugada, vestido ou não importa. Então, não é uma questão do que a gente veste, não é isso. Eu estou falando isso por quê? Porque nós sabemos que tem pessoas que acham que a autoridade está nisso. Essa é uma visão legalista. Uma colega que ela casou com um cidadão que ele congrega naquela tabernáculo. Sim. Ele se leva madrugada para ele, tem que vestir a roupa todinha, como se tivesse para poder orar, né? A não ser que ele tenha, não é necessário, não é uma doutrina, mas às vezes é uma direção específica que Deus deu ou pediu para ele, ou ele sente que Deus quer dele, né? Aí então é legalismo, né? Mas entenda o que é isso, mesmo que a gente tenha, né? Aí é complicado, mas mesmo que a gente tenha o senso de saber nos portar, como vestir, o comportamento de onde nós estejamos, né? A gente tem que ter isso, não tem a ver com isso. Mas, para além disso, a gente tem que ter a consciência dessa autoridade, é simples assim. Ou dentro da prisão, não importa onde, né? Então, não é uma questão legalista, tá certo? Tem a ver com esse novo revestir do Senhor, esse revestir do Senhor. Efésios 6:11, Paulo nos dá aquela instrução: revestivos de toda a armadura de Deus, né? É como uma ação contínua. A gente tem, mas a gente precisa continuar desenvolvendo isso. Nós temos o capacete da salvação, nós temos a couraça da justiça. Eu falei sobre isso numa outra aula. A gente já tem isso sobre nós, né? Mas Paulo diz que a gente precisa se revestir. Quando a gente vai ver no texto, aqui já tem, né, hebraico, né? Mas temos os gregos também, que ensinam para a gente que essa é uma questão: revestivos, né? Não é que você já está vestido e você vai continuar sendo, e você precisa manter isso, né? E não tem a ver com perda de salvação também, que vou entrar nisso agora, certo? Colossenses 3:12 fala: e vos revestis de novo, que se renova para o conhecimento. Vamos ler esse texto aí, por favor? Eu estou citando alguns para a gente ganhar. Colossenses.
despertamento de virtudes, de comportamento que deve ser alimentado por nós e vivido por nós sempre, no contexto imediato, certo? Então, quem nasceu de novo, ele tem que se revestir de tudo que vem do Espírito e se despir de tudo que vem da carne. Portanto, quem tem consciência dessa regeneração, dessa nova vestimenta, se mantém assim. Busca a santidade. O pecado é um acidente na nossa vida. Entende? Então, isso tem a ver também com a maturidade da qual a gente tem falado, né? E não a gente se prender a coisas que são da margem, que não são principais, né? Como, por exemplo, essa questão das vestes, que o legalista se impõe, tá certo? Colossenses 3:14, aí continua falando, né? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando a gente vai para Gálatas, também sim, porque a gente lê sobre o fruto do Espírito Santo, a gente começa falando que é o amor. O amor é o vínculo da perfeição, e tudo que vem a partir do amor são as consequências do amor. Está em Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito Santo, né? A alegria, a paz, a humildade, a benignidade, tá certo? Romanos 13:14 fala: revestimos do Senhor Jesus. Isso quer dizer que nós devemos nos parecer com Ele. Então, nós temos aqui o verdadeiro guarda-roupa celestial. Amém? Amém. Diga aí, eu tenho guarda-roupa celestial. Eu tenho guarda-roupa celestial. Oh, gente, isso é bom demais. Isso é lindo. É lindo. Um Deus que quer nos usar, apesar de nós, um Deus que nos chamou e nos elegeu para servir, para a boa obra, para essa obra, né? E Ele não nos seleciona para isso por causa da nossa cor, por causa de nome que a gente tenha, ou de título que a gente tem, do que a gente pode ou não vestir ou comprar. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com eleição, tem a ver com novo nascimento, tem a ver com isso. Então, quando você entrar em qualquer lugar, sempre entre. Vou falar como meu avô me ensinava agora. Meu avô faz não, aí passou para minha mãe passou para mim, e eu já passei para as meninas. Digo, olha, você quer ser bem atendido? Né, tia Thalita? Entre no trauma de cabeça erguida, você pensa que é o dono do trauma. Está morrendo, passando mal. Mas entre de cabeça erguida, precisa ser atendido. Né? Então, nós filhos de Deus, isso não é uma questão de presunção, de orgulho. É uma consciência de quem nós somos em Deus, de quem nós somos no Senhor. Amém? Eu nasci de novo. Onde eu entro, o Senhor me dá autoridade para libertar, para orar, para prosperar. Onde o Senhor nos coloca, no emprego, numa casa, né? E é o que eu estava orando, eu tenho orado por mim, comecei a orar por vocês, estou orando para a igreja. Eu orei para o Senhor nos dá uma fé simples. A fé simples é essa, sabe? Que simplesmente a Bíblia diz: eu nasci de novo, eu sou revestido de novo homem. Eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus que fala comigo. Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque Ele me escolheu. E Ele me escolheu para libertar os cativos, para libertar pessoas das prisões. E assim eu entro onde eu estiver. Eu entro no hospital, eu entro em qualquer canto, né? E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Amém? Se for pernoitar no hospital com alguém, né? Eu fiz isso algumas vezes, poucas vezes na minha vida, mas as poucas vezes que eu fiz, eu realmente não durmo em hospital. Eu não sei essa menina como trabalha no hospital, como é a vida de vocês. Porque o hospital é pauleira, é o caos. É guerra. Minha filha, é tão demônio andando, mexendo nos aparelhos, que você tem que ficar, sai daí em nome de Jesus. Você sabe que não é chamando enfermeira que vai resolver. Tem lugar que é muito tenso. E no CAPS? No CAPS, né? Se você não souber orar, você faz tumulto. Porque
porque os demônios gostam de se afastar no caso. Né? Então, gente, somos revestidos pelo Senhor. Amém? Nós temos as sandálias do céu, Efésios 6, 10 a 15. O calçado, os pés, a preparação do Evangelho da Paz. Vocês já pensaram nisso? Essas ilustrações que Paulo dá, né? Essas comparações que ele faz, a comparação da roupa. Né? Porque se você, por exemplo, no trabalho, eu faço isso, eu vou subir na rampa, tem uma rampa e eu vou recitando. Não é uma repetição vã, entendeu? Eu vou, porque eu sei que quando a gente entra, já tem guerra. Entendeu? E algumas pessoas já tiveram sonhos comigo que eu era andando pelos corredores e realmente nadando entre os demônios, entendeu? Então, quando eu vou, eu realmente vou fazendo isso. Vai citando a palavra. E as meninas falam, a menina é incrível, quando Thalita chega, ela tem uma autoridade. Independente assim de quem seja, entendeu? Ela se faz assim, entendeu? Ela só faz minha conta comigo, porque eu tenho autoridade. E é uma coisa assim que não é nada imposto, não é nada mandando, é uma autoridade que eu não sei. É do céu. E aí, vocês conhecem Tia Thalita, né? Tia Thalita, né? Falando de Tia Thalita. Tia Thalita, ela é um doce. É uma goiabada. Chega, ela é doce. E Deus usa poderosamente ela desse jeito ali. Não é fácil, né? Liderar o tal, eu acredito. É a presença de Deus mesmo. E é isso, nós temos o Evangelho da Paz, nós somos preparados. O que é Evangelho da Paz? Paulo fala não só do Evangelho, mas ele faz questão de dizer o que o Evangelho produz, o que ele é. Nós somos preparados com o Evangelho da Paz. Onde tem causa, o crente chega, tem paz. Só tem guerra para o inferno. Aí o inferno fica com raiva. Muita raiva do crente. Certo? Então, coisas que talvez você diz assim, eu lembro disso, mas é importante a gente estar sempre ligado nessas coisas que o Senhor nos deu. Certo? O Senhor nos dá autoridade, a autoridade que foi perdida desde o Éden, quando Ele sopra sobre nós e Ele diz, recebei o Espírito Santo de Deus. E aí, ele fala lá em Mateus 28, 19, o quê? Que a gente recita tanto isso, né? Portanto, ide e fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus chegou na terra e ele fez coisas incríveis, coisas poderosas. Mas ele disse que nós faríamos maiores. E aí, tem a interpretação, né, de que é porque o povo de Deus unido, Jesus era um com mais os 12, depois foi 120, depois foi 3.000, e quanto mais se espalha as possibilidades que o Evangelho nos dá, de libertar as pessoas, de transformar vidas, né? Então, o que ele manda a gente fazer? Quando ele mandou os discípulos 70, e já em Mateus 10, não eram mais os 12, ele reuniu os 70 e mandou, ele diz, vão e curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E aí, eu fico viajando um pouco, pensando, né, por exemplo, na Maria, que teve 7 demônios expulsos da sua vida, ela sabia o que era ser presa, e Deus manda também essa menina junto. Você imagina? Essa Márcia que se converteu do candomblé, ela disse, vamos orar, Rosângela. Deus vai usar essa mulher poderosamente. Vocês viram um vídeo que eu mandei para intercessores. Depois Valéria colocou lá no grupo das mulheres, né? Aquele homem que hoje é um pastor. Foi Rose. Um homem que era um pai de santo, que fazia trabalhos impressionantes, assim, mexendo com o reino das trevas, se converteu, virou pastor, né? E Deus está usando ele poderosamente agora para libertar vidas. Então, quando Jesus dizia de graça recebeste, de graça dais, na turma dele tinha turma
N experiências. Uma delas talvez fosse essa mulher, que já diz lá em Lucas 8 que essas mulheres seguiam Jesus e andavam com Jesus. Não só pagavam as contas para ajudar ele, né? Mas assim, tantos homens e mulheres que foram libertos e que estavam agora com essa mesma autoridade e Jesus ainda aqui, né? E Lucas 10, 19, ele fala, abra aí, eu quero que você leia junto comigo, para eu não só citar. Lucas 10, 19. Vamos ler desde o 17, para a gente lembrar desse contexto que vocês já conhecem. Quem achou pode ler, por favor, bem alto. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Meu Deus. Coisa linda, né? Depois ele lembra, né? Mas alegrados não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação, né? A gente não vai ficar se orgulhando, né? Ou ostentando poder, porque tem poder do Espírito Santo, não é meu, vem do Senhor e tem propósito. Então a minha alegria é porque meu nome está no livro da vida. Agora que aqui o Senhor nos dá o grande privilégio, né, de cumprir a sua obra com poder, gente. Então, veja assim, né, para aqueles que dizem sobre essa questão do cessar, né, dos milagres, dos dons, dos sinais e tal, como é que fica esse texto? Aqui eram só para os 12? Está escrito aí. Setembro, né? Aí, quando a gente vai para Atos, que a gente lê, Jesus vai assuntar os céus, vai receber esse poder, descer sobre vós o Espírito Santo e tal. Não era mais só 70, não. Era 120. Né? Não era só 12, não era só 70. Era 120. Daqueles 120, Deus usava poderosamente como queria cada um deles. O próprio Filipe, né, que não estava arrolado entre os apóstolos, era usado, a gente lê lá, como é que ele era usado? Expulsando o demônio, fazendo milagre, sendo transportado. Gente! Quando ele chegava, os demônios começavam a sair gritando. Gritando, a Bíblia diz assim, quando ele chegava. E era ele que as filhas eram profetias? Não, era filha. Não, achei que era. Mas, eu não lembro o nome do pai das profetisas, mas não era ele. Mas então, gente, vamos crer na palavra, vamos orar por isso? Vocês querem isso na sua vida? Né? É aquilo que a gente estava falando com a irmã Vitória, que ela orou e disse, ela não cuidar mais não, com orações não, né? Isso não quer dizer que todos os demônios vão ficar agora aparecendo na sua frente, mas onde precisar, vai acontecer. Onde o Senhor quer fazer a obra, vai acontecer. Né? O fato é que a gente fica desligado do reino espiritual. E o intercessor não pode ser desligado do reino espiritual. Aliás, nem o Filho de Deus. Ai, não, Vitória, ali, eu falo que a senhora estava aqui né? Mas a gente tem que pedir isso, porque o Senhor nos fala, eu vos dei autoridade. E eles chegaram alegres. Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma vida liberta do demônio? Depois de receber Jesus. É uma alegria muito grande. É o poder de Deus puro. É uma obra maravilhosa, né? Não só quando a pessoa é curada, que também nos dá alegria, curada de uma enfermidade, né? E grandes milagres acontecem, não só esses. Mas a gente volta alegre. A questão deles é porque essa questão dos demônios, de Satanás, né? Esse exorcismo era algo muito mais impressionante para os judeus. Eles tinham isso como algo muito importante, tanto que era só o sacerdote que podia expulsar, ninguém podia. Agora estava 70 expulsando o demônio para todo lado. Era Deus na vida deles, né?
participaram do adulto, que era Paulo, e dirigiu o nosso adulto. E a irmã de Fátima, não sei se falou, a irmã de Fátima tinha que beber. Essa criança não dava sossego, né? Para contar aí, Fátima. Chorava de dia à noite. E o pai da menina já dizendo coisa, né? Desejando que a menina morresse. Essa menina já eles dormindo. Aí, quando foi de noite, o irmão Vicente chegou lá em casa e disse assim: irmão Vicente, hoje a gente vai na casa de Região, né? Lá em Região. A gente vai orar lá. Por quê? A criança nasceu, mas não deixa ninguém dormir. E então, o pai bebia e já estava dizendo muita coisa para a criança, e revoltado. Aí eu fiquei bem, né? Eu disse, oh, meu Deus, e hoje que Paulo não veio? A criança não fala, né? Aí, se pudesse ser no fogo da palavra, né? A gente vai. Aí eu disse, meu Deus, estamos tudo sem fé. Aí quando chegou lá, Você foi morar por isso. a gente ficou, foi eu e Fábio, brigamos lá, estava no quarto da criança, a criança puxou o sol. Aí eu disse, Fábio, tu fica intercedendo e vou orar por essa criança. E ficou assim, tem como Vicente na sala. Eu coloquei as duas mãos nos ouvidos da criança, orei, expulsando, repreendendo, orei o Salmo 91. Aí pronto, até foi para casa. Aí eu estava na escola dominical de manhã, e o Vicente chegou. E a netinha, a menina dormiu a noite toda. Glória a Deus, irmão Vicente. Amém, irmão Vicente. Não, eu estava hoje aqui com o pastor. Amém, irmão Vicente. Até hoje não foi. Mas eu com a moça. Olha, não é isso que Deus quer da gente? Né? O Senhor nos deu autoridade para fazer isso. E a gente, e assim, é aquilo, né, que eu falei também sobre Jeremias. Às vezes tem que obedecer, porque a gente tem. Nem sempre a gente crê plenamente, mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, né? Eu não estava lá, o texto bíblico não fala. Se os 70 saíram assim, dizendo, eu vou fazer, porque era um tempo que estava escasso desse tipo de coisa. Quem estava fazendo era Jesus. As multidões estavam seguindo Jesus, né? E eles estavam ali olhando, vendo o que Jesus estava fazendo e tudo mais. Mas agora era a hora deles fazerem o que Jesus estava mandando fazer, né? E Jesus, em carne e osso, não estava andando lado a lado com cada um daqueles 70, né? Mas era a presença onipresente, né? De Deus lá com eles, e Deus estava usando. Então, para eles foi algo surpreendente. Mas eu não sei como estava o coração deles em cada desafio, que são desafios que a gente tem, né? Mas em temor ao Senhor e crendo na palavra, a gente faz. E quanto mais a gente faz, mais a gente se desenvolve. Mais sai o medo da carne, né? Mas sai também, às vezes, a nossa meninice, a gente tentar fazer por um caminho que é nosso, mas fazer pelo caminho bíblico, pelo caminho de Deus, né? Sem ansiedade de atropelar o que Deus quer fazer através das nossas mãos. Amém? Então, nesse caso, com essa autoridade, muitas vezes Deus nos manda impor as mãos. Então, quem é o intercessor? Você reconhecendo quem você é em Deus, isso é para todo filho de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o intercessor, para você guerrear na intercessão, para você batalhar, para você interceder por outra pessoa, você mais do que ninguém tem que se apropriar de tudo isso. Tem que estar convicto disso, né? Porque nós vamos precisar impor as mãos muitas vezes. Hebreus 6. Eu queria que um abrisse Hebreus 6 para a gente ganhar tempo, eu preciso já terminar por causa da hora. O outro abre 1 Timóteo 5, 22. E outro em 2 Timóteo 1, 6. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus,
da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O 3 fala, não é? O verso 3. Então, nós precisamos ter um avanço na nossa fé. É muito interessante esse capítulo. Eu peço que todos vocês leiam depois, né? Porque ele vai falando do poder do Espírito Santo, né? Que nos iluminou, que quer nos usar poderosamente, certo? 1 Timóteo 5, 22. É interessante ler esse texto também, que ele fala que isso é algo fundamental, é algo básico. Isso. É um fundamento dos crentes. Ensinar a bater, imposição de mão, como se fosse algo que a gente já tivesse. Eu nasci essa vez. Mas é fato que a gente vê, pronto, hoje ali na intercessão, né? Quantas vezes eu acho assim, vamos gente, venham aqui, né? Porque houve um tempo que houve uma repressão para a gente não colocar a mão no outro. Né? Não, porque você pode ser uma pessoa amaldiçoada, vai pegar você. Se a pessoa tiver opressa, vai levar para você. Né? Mas olha, se você está com o Senhor, buscando ao Senhor, você não está indo para se amostrar. Você não está indo achando que o poder está em você. Tem todo o contexto de você saber isso. Você é revestido em Deus. É o Espírito Santo e você ora nessa fé. E põe a mão sobre a pessoa, porque você sabe que a Bíblia ensina que pode fazer isso, e é diferente quando a gente toca. Uma vez eu estava no culto de lá do Beco ainda, né? E quem estava pregando era a Silvia. E ela estava muito assim, sendo usada muito por Deus lá na pregação, e ela fez um apelo lá e foi muita gente lá. Aí ela chamou os intercessores, né? Aí na hora que o pessoal começou a ir, ela fez: agora se você está com vida em pecado, você não toca. A questão não é quem está recebendo, é quem está impondo a Não mão. toca, não se atreva a botar a mão no povo de Deus se você não tiver uma vida no altar. Né? Aí eu fiquei assim, na hora que ela disse, eu fiquei com um temor muito grande de colocar a mão. Eu fiquei com um temor muito grande de colocar a mão numa pessoa. Entendeu? Aí, às vezes eu até posso, se eu, por exemplo, às vezes eu vou pregar e faço um apelo. Mas eu oro e tá, Senhor, se for para fazer isso, o Senhor me inquieta, como é que eu faço? Aí eu faço com uma direção, mas assim, às vezes eu fico pensando em colocar a mão. Eu vejo assim, pronto, como agora, faz os toques, as pessoas ficam orando por ali, mas não senti direção assim dentro de mim, dizer, vá lá e toque naquela ali. Mas eu sei que tem essa sensibilidade da direção, mas você entende que isso é um ensinamento, né? Que às vezes é isso, a gente não está. Quando tem realmente essa sensibilidade, a gente vê um propósito do Senhor, você vai com mais convicção. Mas não é errado você ir sem isso. Você impor as mãos, né, nas pessoas, e aí a questão está nisso, né, nessa segurança que você tem no Senhor, na graça do Senhor, no perdão dos seus pecados. Você está bem com Deus, porque é fato que realmente tem crente que está muito insensível, que está em pecado, que não se conserta, que tem pecado de estimação, né? E acha que vai poder fazer alguma coisa. E realmente essa pessoa não vai ter autoridade, né? Não vai ter autoridade. Também não acho que ela vai passar nenhuma energia negativa para que ela tocou, só que não, né? E Deus vai cobrar da pessoa que está fazendo sem a autoridade do Senhor. Né? Mas muitas vezes até sem a gente ter uma direção específica de tocar, mas a gente não sabe o que Deus está fazendo na nossa vida. Quando a gente toca. Eu digo por mim, quando eu vou receber oração, né? Eu já tive experiências positivas e negativas com imposição de mão. Porque também pela sensibilidade do Espírito, às vezes a gente tem discernimento. Eu creio que o Senhor deu discernimento de espíritos para mim, por exemplo. Então, né, eu já recebi imposição de mão que eu depois fui orar para sair. Para desfazer a imposição da mão. Chegou a sentir um peso, né? Então, que era a pessoa não estava bem, né? Mas eu não sei qual a motivação e tal, e quando tocou em mim, eu senti
senti que eu digo, ei, não tá certo, Jesus, tem alguma coisa errada. Né? E ela orando por mim, eu orando por ela. Porque alguma coisa a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas a maioria das vezes eu fui muito abençoada. Com um toque mais tímido que fosse, né? Tem gente que vem assim, então assim, bota assim aquela mãozinha em você, mas a gente sente o amor de Deus, a gente sente Deus chegando ali perto de nós. Isso é tudo que a pessoa pediu, a prova que Deus pediu. Tipo, não é uma relação, mas alguém que alguém ore com emoção de nós. Alguém vem aqui me dê um abraço. Né? Aconteceu o contrário também, né? Como aconteceu com a gente lá em Manaíra, tu lembra? Que a gente entrou na casa da mulherzinha, ficava sozinha, aquela mulher doente. Sim. Aí a gente assim, foi bem espirituosa, a gente chegou lá, a mulher deu, cruzar a mão na cabeça de Deus. Isso é uma coisa que a gente Ela profetizou para Foi, né? Foi. da doença do sertão. Deus levantou a mulher moribunda e não estava E lá. até o carro, assim, o cara a chave na tua mão. Foi. Aí a gente saiu assim. Eu passei um ano com ele, não foi. Mas Deus tem propósito, né? Então, gente, é isso. Mas aqui está falando muito sério essa questão, né, da imposição de mãos. 1 Timóteo 5:22. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserte-se tudo. Pronto. Aí, esse texto eu queria que a gente lesse para ver o contexto. O que está dizendo aí? Veja na versão do Sueli. Alguém tem uma versão diferente? Não se precipite. Hã? Não se precipite. Não se precipite. Aí lê o resto. A ninguém põe Impõe as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Concede-se. A da senhora fala a o quê? ninguém põe precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo. Mesma coisa. Lê de novo a tua. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserte-se tudo. É a nova tradução. Certo. Nova tradução. Por que a nova tradução traz um detalhe que a gente não tem nesses outros textos? A gente não tem isso aí. Para que seja líder. Isso, para esse serviço. Para o serviço. Por que não tem lá no texto? Mas o que fala no contexto desse texto de Timóteo? Consegue aos presbíteros. Concernente aos presbíteros. Conselhos, não tem conselhos. Aos presbíteros. Aos presbíteros. Sim, tu viu o tema aí que tem, né? Eu tenho. Pronto. Deve ser considerado vencedor. Ele vai falar sobre o comportamento desses presbíteros, certo? E aí está dentro desse contexto, né? Então, é só uma ressalva, se o Oscar está aqui também, como teólogo e pastor da igreja, então se tiver alguma coisa a acrescentar, mas justamente, o que eu percebo aí, que nessa tradução traz, né, é que a gente tem que tomar cuidado desse contexto, da gente estar consagrando ou delegando ou expondo ou dando autoridade para quem não é. Por quê? Porque está em pecado, não tem a vida de presbítero. Ele não tem a vida condizente para a liderança. E aí eu vou colocar essa pessoa na liderança, aí eu vou orar por ela para ela ser líder. E há uma advertência muito forte para que a gente não seja participante dos mesmos pecados, conivente com aquele pecado. Cúmplices. A minha é cúmplice, né? Cúmplice, pronto. De ser cúmplice. Então, é nesse sentido. A gente precisa, infelizmente, há um mercado também no meio cristão e evangélico, onde as pessoas estão orando e abençoando pessoas pela competência da pessoa, né, e tal, mas a vida é que retrata quem a pessoa é, se ela é de Cristo ou não. É o comportamento, não o que ela sabe fazer, não é as possibilidades que ela tem do que ela sabe fazer, é o que ela é em vida, em comportamento, em santificação e transformação.
certo? Então, eu vou tem só mais um texto, né? Mas vocês lembram um tempo atrás que mostrou uma pastora fazendo uma oração por um cara, um famoso na rua, não sei se vocês lembram disso, profetizando sobre a vida dele e não sei o que, lá. E isso viralizou. Por quê? Porque essa pastora ela era muito conhecida no Brasil, certo? E a vida desse cara estava toda troncha, ela profetizou um monte de coisa para ele. Boa e de coisa da igreja, de bênçãos, né? Que ele seria bênção, que ele ia ser usado nos palcos. Quer dizer, como da mesma fonte sai água doce e água amarga, o texto fala, não sai, né? Então, outra coisa que viralizou foi a Baby Consuelo foi num contexto de carnaval, no show da Ivete Sangalo, e falou que Jesus vai voltar e tudo mais. O diabo sabe que Jesus vai voltar, não é que ele é o diabo. Mas eu estou dizendo aqui, a gente fala nesse contexto, né? Num contexto desse, e nem sempre a coisa flui como deveria, porque a gente está falando ou fazendo algo que às vezes não é direcionado por Deus. Com muito cuidado para não julgar, porque Deus pode ter levantado ele. Mas entendo que eu estou falando assim, é a questão da autoridade, da vida da pessoa, do comportamento da pessoa. Né? Não só, não estou falando da forma como ela veste, nada disso. Né? Mas a gente tem que pesar muito a vida das pessoas. A vida não é o que veste, não é a competência, não são os talentos naturais e nem mesmo os dons. Numa das suas primeiras aulas, você até nos disse assim, fez uma ressalva interessante, que o intercessor é aquele que se coloca entre Deus e a causa. Então, como é que eu, com uma vida desmantelada, vou me colocar diante de Deus por uma causa de uma outra pessoa? Eu estou me colocando na frente de Deus. E assim, não temendo ao Senhor, né? E a gente tem que temer. E a nossa vida se conserta pelo sangue de Jesus. Nós não somos melhores que ninguém, mas somos conscientes de que devemos nos arrepender, devemos mudar o nosso comportamento, devemos obediência a Deus, porque é aquela história dos demônios que deram uma pisa nos caras que achou que pelo nome de Jesus podia fazer, mas eles não conheciam Jesus, não andavam com Jesus. E aí eu acho que a maior preciosidade do intercessor é porque é em nome de Jesus. Não é em meus dons, é em nome de Jesus. Exatamente. Né? E 2 Timóteo foi 1,6 que eu falei? Alguém pode ler? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aí aqui a gente já está vendo que Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, né? Para receber o dom. Então, Deus nos usa para entregar a pessoas também. Como Deus usa outras pessoas para nós. E a gente tem que ter o discernimento desse tipo de imposição de mãos. Então, Deus pode usar para compartilhar dom? Não. Se Deus, nessa situação de Paulo, Deus tinha algo na vida específica de Paulo e queria compartilhar com Timóteo algo. Não o dom de Paulo, não tipo aquele negócio da capa de Elias e Eliseu. Né? Não nesse sentido, entendeu? Mas para um tipo de consagração e oração, de entrega. Aí que Timóteo recebeu imposição de mão dos presbíteros da igreja, da liderança da igreja, para se tornar um pastor da igreja. É nesse sentido. É a autoridade eclesiástica que está falando aí. Está vendo esse versículo 52, né? Porque a gente confunde muito mesmo assim. Não impõe a mão precipitadamente. A gente não pode orar por qualquer pessoa e tal. Mas ele está no contexto também falando aos presbíteros. É o conselho das viúvas, depois aos líderes da igreja e depois aos escravos. É no contexto de liderança. Na nova versão transformadora diz: não
consagre líderes Foi o que você precipitadamente. falou, foi o que a gente estava Na falando era aqui. NPLH, né? Na versão da linguagem de hoje. É nesse contexto mesmo, de liderança. E nesse de Timóteo Paulo não também. consagrar líderes de forma precipitada. E Porque Paulo consagrou líderes, e Paulo, um deles foi Timóteo, e Paulo instruiu Timóteo, e acho que Tito também, aonde eles consagrassem outros líderes da igreja, entendeu? Liderança da igreja. Nesse sentido de liderança. E não entendeu? De algo que eu posso transferir, A eu unção posso de dar Paulo foi para transferida você. para Timóteo, não é isso? Não. Mas a gente ora consagrando, né? E tudo mais. Então é isso. Aí eu já estou falando para além do ser intercessor, aqui eu já começo falando sobre o que o intercessor faz, o que Deus faz através do intercessor, né? E tem exemplos aqui no Velho Testamento e tal, mas aí eu entrego depois para vocês, certo? Porque a gente vai continuar falando agora nessa questão do que a gente pode fazer bem na prática, por que a gente impõe as mãos, né? Então a gente vai falar e vai ver exemplos na próxima aula, que não vai ser amanhã, porque eu não vou poder vir, tá? Vai ser segunda. Para curar, para abençoar, para o batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos oraram sobre isso? Impondo as mãos, né? Não é que a gente vai dar, mas a gente ora intercedendo para que o Senhor faça essa obra, né? Para enviar pessoas para um trabalho específico e para conceder os dons espirituais, né? Então a gente vai falar sobre isso. E aí daí eu vou voltar para continuar os tipos de oração. Combinado? Amém? Então eu louvo a Deus porque o noivo conseguiu ficar hoje. Obrigado. Ele é líder também do Ministério de Intercessão. Neide é outra. Ela está se preparando para viajar, como ela falou. As aulas estão sendo gravadas. Eu agradeço a Valéria por isso, porque nem todo mundo está conseguindo ficar em constância nisso. Mas amém? Todos vão para casa lembrando dessas palavras, pedindo a Deus, né, Senhor, eu sei que não está em mim, né? A gente não tem a covardia, né? Como Deus falou aquele dia com a gente aqui através dos alimentos. A gente sabe que o poder não está na gente, mas nós temos autoridade. Vamos entrar nos lugares com as cabeças erguidas, né? Soldados de Cristo transformados pelo Senhor Jesus. Nós temos a autoridade que vem do Senhor Jesus. Amém? Então, a não ser que Deus diga que pode acontecer, Deus fala, não bote a mão não. Às vezes acontece, né? Não bote a mão não. Mas eu me lembro que na época eu andava de ônibus, eu estava aqui, né? Na época da faculdade. E eu via uma pessoa assim, tão debilitada. E eu não sou nada dela. Como é que eu podia encostar a mão, né? Mas eu chegava assim, na hora que ele saía, eu disse, eu já quis Deus abençoa. E eu espero que o Espírito Santo, por toque desse, faça alguma coisa. Quando a pessoa puxa a mão dela, me tocou, alguma coisa aconteceu. Eu nunca soube se aconteceu alguma coisa com essas pessoas. Mas essa minha fé simples, deixei, posso passar, me deixa passar. Né? E às vezes Deus faz. A sensibilidade, esse tipo de é muito claro. Como não entendemos e essa palavra que a senhora acabou de falar, Deus é ministrado. Às vezes Deus fala, não toque. Deus sabe por quê? Desde a outra aula que Deus me posicionou, como a senhora tocou a coisa na sua, e ele disse 7 vezes. Jeremias, não é mais poesia. Não isso. Olha, gente, isso é muito profundo. Você tem uma sensibilidade com Deus e saber. Muitos devem dizer uma coisa que é muito importante nessa visita. Mano, fique intercedendo. Eu nunca fiz uma visita para Nós temos sair e não pedir revestimento do Espírito Santo que Deus na minha vida e na vida de quem estava comigo. Nunca saí de uma casa sem orar. Podia ser o que for. A oração mais simples e diversa, mas assim que sair, A gente vai ver muito disso. Vamos ver os exemplos de Jesus. Jesus orou depois que fez não sei o que. Jesus orou antes de fazer não sei o que. Jesus orou. Dá 10 para 10. Bora lá, vamos orar. Obrigada, Valéria. Olha aí, por favor. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos instruído, está acerca da intercessão, acerca da oração. Deus, continua falando conosco.
dia, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ouvir sua voz, e que nós possamos, ó Deus, entrar nesse ministério, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, que nós possamos fazer a tua obra e glorificar o teu nome, Senhor. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.